E eu orando, né, e buscando ao Senhor a respeito da palavra que Ele tinha para nós hoje à noite. E sabe, amados, o nosso pastor, o pastor Paulo, ele, inspirado pelo Senhor, ele trouxe um tema para nós nesse mês, nas escolas dominicais, que é o poder da semente. E eu vou nessa noite seguir o fluir da direção que o nosso pastor teve para esse mês de dezembro. Deixa eu falar algo para você, que olha só. O mês de dezembro, obviamente, não terminou, 2019 também não. Estamos debaixo ainda de uma palavra, que é a palavra ano da abundância. Amém? Não deixemos, queridos, um painel que tem aí fora se tornar uma paisagem para nós. Mas que quando nós passarmos nesse corredor e ver esse painel que diz que é o ano da abundância, vamos nos apegar a essa palavra até o último segundo de 2019. Amém? Eu creio, queridos, que há ainda uma liberação de Deus para nós até o último dia desse ano. E o pastor, ele trouxe nessa inspiração desse tema para nós. E nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Então, abre bem o seu coração, que eu creio que o Senhor vai falar com você. Amém? Eu, estudando um pouco sobre esse assunto hoje à tarde, me chamou a atenção a história de uma mulher que é a esposa do Oral Roberts. Ele foi um grande homem de Deus, um homem que pregou a palavra da fé. E a esposa dele, ela seguia os seus passos de fé. Ele foi um grande homem de fé. E ele aprendeu a respeito do poder da semeadura, o poder de semear, o poder que há na semente. E isso ficou tão impregnado neles, que ela criou um hábito de gerar expectativa na colheita. Quando temos sementes, o nosso coração gera expectativa em colheita. Então, tudo na vida dela que acontecia no seu cotidiano, até uma carta que ela recebia, quando ela ia lá na caixinha das cartas, e ela recebia uma carta, que ela pegava a carta, ela dizia, será que é este o meu milagre? Amém? Eu não sei se isso fala com você, queridos, mas isso fala comigo. Isso quer dizer que se eu tenho sementes, há uma convicção em meu coração de que eu tenho colheitas. E se existem colheitas a serem manifestas para a minha vida, ela pode se manifestar a qualquer momento. Eia, as sementes que você semeou durante esse ano, de repente a manifestação dela pode ser agora à noite mesmo. Oh, aleluia! Mas, Haline, hoje é domingo, não é dia útil, as pessoas não trabalham hoje, queridos. Deus, ele não está preso a isso. Deus não está preso a domingo, Deus não está preso a segunda-feira, Deus não está preso a mês, Deus não está preso a anos. Não, queridos, ele está livre para manifestar a bênção dele na nossa vida. Amém? Abre comigo em Gênesis capítulo 1, por favor. Eu quero ler alguns versículos com você hoje à noite. Gênesis capítulo 1, eu quero ler com você o verso 29. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 29. Diz assim, e acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Amém? Aqui nós vemos, queridos, no princípio de tudo, Deus criando a terra, e ele agora cria as árvores, as plantas, e ele fala que essas plantas iriam gerar sementes, e que essas sementes, elas seriam para nós, para o homem, alimento. Essa palavra semente aqui no hebraico, ela está no sentido de ser fecundado, ser gerado. Ou seja, há um poder de gerar dentro de uma semente. Gerar o quê? Aquilo que eu preciso como suprimento para a minha vida. Amém? Então, quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, eu não semeio de qualquer jeito. Eu não planto de qualquer forma. Eu vou envolver fé nisso. Querido, semear é muito mais do que dar algo, do que dar uma oferta. A fé precisa estar envolvida nisso. Eu preciso envolver a fé,
crendo que há uma colheita disponível para a minha vida, crendo que há um suprimento que será manifesto para tudo aquilo que eu preciso. Em Gênesis capítulo 8, avança só um pouquinho aí. Gênesis capítulo 8, versículo 22. A gente vai ver algo que o próprio Deus fala, logo após o dilúvio. Ele faz uma declaração e essa palavra, ela permanece firme até o dia de hoje. Aqui em Gênesis 8, 22, ele diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Os ciclos natural das coisas não vai deixar de acontecer. Por exemplo, nós contemplamos ontem o frio e o calor. De dia muito quente, à noite a temperatura começou a mudar, hoje já ficou mais ameno. Então nós vemos, simplesmente pelo clima, o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, isso diz para nós que também, quando eu semeio, vai ter colheita. Só em olhar para o clima, nós podemos gerar essa convicção em nosso coração. Não podemos permitir, amados, que frustração entre no nosso espírito, no nosso coração, das sementes que nós plantamos. Como ai meu Deus, eu acho que eu sofri prejuízo. Queridos, isso é uma sugestão diabólica. Porque com Deus não há perda. Não tem como eu e você semearmos e não desfrutarmos de uma colheita na nossa vida. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7, não precisa você abrir, pode projetar aqui, Maressa, por favor. Gálatas 6, verso 7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará, colherá. Quando nós semeamos, nós vamos desfrutar da colheita. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou viver em expectativa de milagre. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, eu vou gerar uma expectativa, como o pastor Diogo falou aqui, de chegar uma mensagem, de chegar um e-mail, de chegar um telefonema, de alguém nos procurar, de repente algo cair na sua conta. Oh, aleluia! Queridos, eu creio que hoje à noite vai ser uma noite de destravar. Destravar o quê, Haline? Destravar colheitas de sementes que nós plantamos no decorrer desse ano. O diabo, ele não vai segurar mais aquilo que nos pertence. Eu percebo, queridos, hoje à tarde, orando por esse culto de hoje à noite, pessoas frustradas no seu espírito. Meu Deus, um ano inteiro de palavra de abundância. Um ano inteiro dando ofertas que eu nunca dei antes da minha vida. Cadê a resposta? Cadê o resultado? Fica tranquilo. O teu milagre, a tua colheita está à distância de um braço da sua fé. Oh, aleluia! Está tão perto, queridos, está tão perto. E nós precisamos gerar essa convicção em nosso coração. Existem alguns princípios que eu quero transmitir para você hoje à noite. Se você puder anotar, anota. Coloca aí na página em branco que tem da sua Bíblia, na contracapa, no seu celular, não sei. Mas guarda esses princípios, porque isso pode mudar o curso do final deste ano da tua vida. O primeiro ponto que eu quero estudar com você aqui hoje à noite é que nós precisamos entender que Deus é a nossa fonte. Deus, Ele é a nossa fonte. Amém? Filipenses 4, verso 19. É um versículo muito conhecido nosso. E diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ele diz: o meu Deus suprirá, o meu Deus suprirá, o meu Deus suprirá, o meu Deus suprirá. Nós precisamos compreender e ter essa convicção de que Deus, Ele é a nossa fonte. Amados, a nossa fonte não é o nosso salário.
A nossa fonte não é o nosso 13º. A nossa fonte não é aquilo que temos lá na nossa poupança. A nossa fonte, inclusive, não são pessoas que estão perto de nós. Não é papai, não é mamãe, não é o cônjuge. Queridos, a nossa fonte é o Senhor. E o meu Deus, Ele vai suprir. E o meu Deus trará o suprimento. Oh, aleluia! Para a gente entender isso melhor, essa palavra suprirá, Deus suprirá, ela está no sentido de tornar cheio, fazer abundar, tornar cheio na nossa casa, tornar cheio nos nossos negócios, fazer abundar na nossa conta. Aí algumas pessoas podem pensar assim, meu Deus, sabe por que essa igreja fala tanto de dinheiro? Porque, queridos, eu vou te falar, é uma das coisas que mais tem tirado teu sono. É uma das coisas que mais tem te deixado inquieto. Então essa palavra é para te libertar. É para te salvar mesmo nessa noite. Amém? Eu pedi para Maressa uma imagem. Coloca aí a imagem, Maressa, por favor. Dá para pagar aqui? Joia. A gente está vendo aqui uma árvore frutífera, não sei se é uma laranjeira. É? Ajuda os universitários aí. Ela está carregada de fruto, não está? Cheia de laranja, olha que coisa linda. E sabe, amados, eu lembro que eu fui no Paraguai. E eles têm um fruto parecido lá com a laranja. E eu fui na casa de uma família que no quintal tinha lá essa árvore. Eles me chamaram para ver e ela estava assim, exatamente assim, com esse fruto amarelo. E eles me mostraram, eu nem achei aquela fruta linda. E ali naquele momento, por aquela árvore estar no quintal, nós podíamos tirar daquele fruto, desfrutar dele ali mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Colher e desfrutar. Mas sabe, queridos, por mais que o fruto me abençoe, me alimente, eu preciso entender que o fruto é um instrumento, mas a fonte é a árvore. Amém? A fonte promove o suprimento que eu preciso. A árvore promove o fruto. Deus, queridos, é aquele que traz o suprimento para a nossa vida. Meu Deus, como eu vou terminar esse ano? Como vai ser a ceia de Natal na minha casa? O que eu vou poder dar de presente para os meus filhos? Meu Deus, vai começar o ano e a matrícula das crianças e o material escolar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E agora, de onde vai vir o suprimento do Senhor? Vai vir do Senhor. Davi, certa vez, ele disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, essa fonte, ela não ela é inesgotável, ela não é limitada. Amém? Deus, Ele tem tudo o que eu e você precisamos. O que é que nós estamos precisando hoje? Pensa aí agora, o que é que você está precisando? Quais são? Deixa eu ir além, porque quando a gente fala palavras como essa, é muito comum a gente pensar só no suprimento da necessidade. Mas deixa eu te perguntar, qual é o teu sonho para esse final de ano? Qual é? Irmãos, há uma unção aqui para isso. Sonhos serão realizados nesses dias. Sonhos serão realizados nesses dias. Fica pronto para coisas serem manifestas na tua vida nesses dias. Ei, não é só suprimento de necessidade, mas também, queridos, é realização de sonhos. Meu Deus, pastor Paulo e Leilane foram para os Estados Unidos. Queridos, nós estamos nas pisadas deles. Ah, mas isso é grande demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Grande é o Senhor. Não existe passagem aérea, não existe hotel, não existe nação, não existe nada, queridos, que seja maior do que o nosso Deus. E o meu Deus, e o meu Deus, e o meu Deus, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades, de acordo não com o meu salário, mas de acordo com as suas riquezas em glória.
Oh, aleluia! A fonte para o nosso suprimento não é o nosso salário. Amém? Pessoas ficam nervosas, estressadas, cansadas, porque a sua confiança tem estado naquilo que está na sua conta. Tem pessoas fazendo planejamento financeiro a respeito do mês de dezembro e tem se dado conta que a conta não fecha. A despesa parece estar maior que a receita. E deixa eu te falar uma coisa, amados, apresenta isso diante do Senhor. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Eu tive a oportunidade, eu estava com o Júnior e Sâmia, estava a Thalita, e a gente estava falando sobre o cuidado de Deus. E eu apontei para a Thalita, eu digo, me pergunte se Thalita está preocupada com a matrícula da escola dela do próximo ano. Não foi assim? Sabe por que ela não estava preocupada? Porque ela sabe que tem um pai e uma mãe que supre. Você tem um pai que supre as suas necessidades. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Algumas pessoas têm pensado assim, mas, meu Deus, o governo, que coisa absurda. Isso é um absurdo. Com a inflação, com isso, com aquilo. O governo libera um aumento do salário mínimo de 3,5%. Queridos, nós não podemos viver na expectativa de aumento de salário mínimo. Tem pessoas que recebem de salário um salário mínimo e está pensando, como vai ser 2020? Quer que eu fale para você como vai ser 2020? Ano de expansão. Você vai desfrutar de coisas que o seu salário não compra. Você vai desfrutar de coisas que o seu salário não paga. E eu vou falar para você, irmãos, aquilo que o nosso salário não paga, os céus promovem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Kenneth Hagin, ele conta uma história interessante. Eu não recordo bem, mas acredito que isso aconteceu na década de 30. Naquela época tinha aqueles dirigíveis e havia uma apresentação, né, naquela cidade. E haviam muitos homens segurando aquele dirigível ainda no solo. E de repente aquele dirigível começou a subir, e começou a subir rápido e muito alto. E como eles estavam segurando em cordas, e ele começou a levantar rápido, muitos homens começaram a cair, e inclusive alguns morreram. Foi uma tragédia, um acidente grave. Só que um homem ainda estava preso numa corda. E quando viram aquela tragédia no solo, o povo que estava ali para assistir aquela apresentação ficou desesperado, porque estava na expectativa daquele homem cair. E o tempo foi passando, passou-se 1h30. Depois de 1h30, conseguiram descer aquele dirigível e foram até aquele homem. E perguntaram aonde ele encontrou forças para se... que os outros não conseguiram. Ele disse, eu simplesmente fiz uma coisa. Eu amarrei a corda em mim e não fiz qualquer esforço. A corda foi que me sustentou. Queridos, está chegando o tempo de eu e você confiarmos no Senhor como aquele homem estava confiando naquela corda. De nos entregarmos mesmo na mão do Senhor e saber, Ele vai suprir. Deus está mudando o curso da minha história. Deus está trazendo suprimentos extraordinários. Eu vou viver coisas extraordinárias que eu não vivi, inclusive, até hoje. Eu vou viver coisas que a minha família não viveu. Eu vou desfrutar de coisas que a minha família nunca desfrutou. Oh, aleluia! Segundo ponto, queridos, nós precisamos aprender o primeiro, a confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Segundo ponto, dar e receber. Amém? Lucas 6,38, versículo muito conhecido nosso, diz assim, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Até aí. Queridos, aqui nós vemos um princípio maravilhoso, que quando nós damos, nós vamos receber. É a lei da semeadura e da colheita. Não tem como eu e você semearmos e não colhermos. Só que a colheita, ela sempre é maior do que a semeadura.
Eu achei fantástico o que o pastor Eli falou hoje pela manhã. A gente abre uma melancia e negócio chato é comer melancia mesmo. Do tanto de semente que tem dentro. Você vai tirando semente, tirando semente, tirando semente. Mas uma semente daquela tem a capacidade de produzir mais melancias. Imagina toda aquela semente que está ali dentro. Meu irmão, as nossas sementes, ela tem capacidade de produzir resultados extraordinários. Amém. É mais produtivo dar do que receber. O que recebemos não é multiplicado, mas sim aquilo que ofertamos. A multiplicação está na sementeira. A multiplicação não está no pão. Amém? Vai para João capítulo 6. Vamos entender isso um pouquinho mais. Olha só, queridos. Para cultivar uma plantação, o lavrador ele deve oferecer algo à terra. Não tem como ele requerer algo do solo se ele não oferecer, ele não ofertar algo à terra. Aqui em João, capítulo 6, nós vamos ver a partir do verso 5, eu quero ler com você. João 6, do verso 5 diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois eles bem sabiam o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco? Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanto? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinando-se aí, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse ao seu discípulo: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Deus, queridos, ele vai agir com aquilo que nós colocarmos na mão dele. Amém? Havia uma necessidade. A questão aqui não era referente a dinheiro. O discípulo chega para Jesus e diz: 200 pães é suficiente para a gente comprar pão para todo mundo aqui? Isso quer dizer que eles tinham o dinheiro. Eles tinham os 200 denários. O problema, queridos, era a padaria. Não tinha padaria suficiente para alimentar aquela multidão. Mas Jesus diz, ele pergunta: o que é que vocês têm? E sabe, amados, às vezes a gente fica pedindo, orando, clamando ao Senhor por respostas, por suprimentos, e Deus está falando conosco e nos perguntando: o que é que você tem? O que é que você tem? E um rapazinho, ele se apresenta com 5 pães e 2 peixes, e aquilo é colocado nas mãos de quem tem o poder de multiplicar. Queridos, existem valores, inclusive, que chegam na nossa mão, que não é pão, é semente. Se não paga a nossa conta, é semente. Oh, aleluia! Eu sei que isso assusta um pouquinho, mas é verdade, queridos. Se não paga a nossa conta, é semente. Vamos avançar, amém? Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 12. Gênesis 1, verso 12 diz: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. Se queremos que Deus supra as nossas necessidades financeiras, então devemos dar sementes para que Ele as multiplique. Se queremos, queridos, ver suprimento extraordinário de Deus na nossa vida financeira, nós precisamos semear dinheiro.
Não há uma outra forma, isso é bíblico. Isso está na palavra, queridos. Se isso nos incomoda, talvez isso revele para nós que o dinheiro, ele continua ainda sendo nosso Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele não divide sua glória com ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos ter dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Se o dinheiro nos controla, se o dinheiro nos domina, ele ainda é o nosso Senhor. Agora, uma coisa eu aprendi com o pastor Humberto, de que dinheiro, queridos, é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. Amém? Nós precisamos exercitar o domínio sobre ele. Dinheiro, queridos, não pode dizer para nós o que vamos ou não fazer. Porque se na hora de ofertar, temos um valor em nossa carteira, e o dinheiro diz para nós quanto nós vamos ofertar, quem está nos dominando é ele e não nós. É uma noite de libertação, irmãos. Vamos ser libertos nesses dias. Amém? Oh, aleluia! Queridos, nós não podemos ficar presos a isso. Nós precisamos lançar a nossa semente no solo, para então podermos requerer do solo as nossas colheitas. Graças a Deus por isso. Outra coisa, queridos, que nós precisamos aprender é que nós não devemos nos aborrecer quando semeamos algo para alguém e aquela pessoa não retribui. Eu não sei se você já gerou esse sentimento no seu coração. Eu semeei algo na vida da pessoa e parece que a pessoa não retribui, ela não responde ao que eu semeei. Sabe por que ela não responde? Porque não é ela que decide se ela vai ser o instrumento que Deus vai usar ou não para abençoar a tua vida. Deixa eu falar algo para você. Deus sabe escolher o instrumento certo para abençoar a tua vida. Deus sabe a hora certa, a forma certa, o modo certo e a pessoa certa para abençoar a tua vida. Só lança a tua semente. Lança, queridos, no solo e confia que a sua fonte é o Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Terceiro ponto. Espere um milagre. Amém? Em primeiro lugar, a nossa confiança é o Senhor. Em segundo lugar, dar e receber. E em terceiro lugar, espere um milagre. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim, Hebreus 6, verso 13 e 14. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Quando nós fazemos a nossa parte, queridos, de liberar a fé, Deus faz a parte de liberar o milagre. Amém? A semente é um fé. A semente é uma demonstração de que nós estamos confiando e crendo no Senhor. E é certo que Ele vai fazer a parte dele, que é manifestar o milagre. Abraão creu em Deus e Deus trouxe o cumprimento da sua promessa, porque Abraão creu. Amados, se eu e você temos crido, é certo que nós podemos ficar na expectativa do milagre. Esse esperar não é esperar de uma forma passiva, mas é esperar, queridos, com expectativa. Meu Deus do céu, será que é agora? Meu Deus do céu, será que está chegando? Amados, quando uma mensagem chegar no nosso celular, lá no Zap, não é para o nosso coração começar a acelerar, nervoso, com medo. Meu Deus, má notícia está chegando. Não, amados. Isso talvez seja uma expectativa para o mundo. Mas para nós, o nosso coração deve acelerar pensando, meu Deus, é a resposta. Meu Deus, é o milagre que está chegando. Meu Deus, será que é a resposta que eu estava esperando que chegasse? É gerar uma expectativa de que Deus, queridos, nesse momento, agora mesmo, Ele está trabalhando em nosso favor. Nesse momento, queridos, agora mesmo, Ele está falando com pessoas. Nesse momento, agora mesmo, o seu nome está sendo citado no ouvido de pessoas. Irmão, deixa eu falar algo para você. O seu milagre pode vir até de fora do país. Deus não está limitado à geografia. Oh, aleluia. Eu percebo no meu espírito que respostas estão chegando hoje à noite. Respostas, amados, isso é para quem crê. Eu creio. Respostas estão chegando da parte de Deus para nós.
Meu Deus do céu, será que é fulano de tal que vai me ligar? Será que é fulano de tal que vai mandar aquele e-mail? Queridos, tira os olhos do instrumento, coloca os seus olhos no Senhor. A sua resposta, ela pode vir do lugar que você menos imagina. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer a parte dele. Não queira ensinar Deus a ser Deus, não. Ele sabe fazer isso muito bem. Muito bem. Oh, aleluia. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando agora mesmo em nosso favor. Agora mesmo, anjos ministradores de Deus estão trabalhando em nosso favor. Queridos, a Bíblia diz lá em Salmos 2 que Deus, ele zomba dos seus inimigos. Traz a memória, eu sei que a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas traz à memória aquilo que o diabo tem zombado de você. Contas atrasadas, dívidas, problema na família, problema na saúde, seja o que for. Pensa aí agora. Pois hoje à noite você vai zombar dele. Porque aonde o diabo tem tentado te envergonhar, Deus, ele vai te dar dupla honra. Ele roubou algo de você, fica pronto, porque ele mesmo vai devolver 7 vezes mais. Vai devolver. Vai devolver. E vai devolver melhor, vai devolver maior. Estou com raiva do diabo mesmo. Tenho parceria com ele, não. Chega, irmãos, de sermos oprimidos pelo diabo. Chega de depressão de Natal. Porque não teve ceia. Porque não teve dinheiro para presente. Porque não teve dinheiro para roupa nova. Queridos, Deus, ele é capaz de manifestar tudo isso e muito mais. Mas eu vou fazer como Abacuque, ele disse... Embora não haja fruto na vide, não haja ovelhas nos currais, eu todavia, Satanás, deixa eu dizer uma coisa a você, eu vou louvar o Senhor. Todavia eu vou adorar o Senhor, porque não é você que determina o que eu faço ou não, não é você que faz a minha agenda. Irmão, não é o diabo que faz a tua agenda. Talvez alguns possam pensar assim, irmã, você fica falando essas coisas, você não tem medo do diabo, não? Deixa eu falar uma coisa para você, o diabo é que tem medo de quem está em mim. Eu sou filha mais nova de 5 irmãos, sou a caçula. Então era muito divertido entrar em problemas e ter irmão maior. Porque eu lembro, por exemplo, minha irmã, ela é 5 anos mais velha do que eu. E aí tem aquelas brigas de criança, né, pequeno, na rua. A gente brincando, aquelas confusãozinhas que aconteciam. E a Amado, naquele momento, ela vinha e dizia assim, se você quiser bater na minha irmã, você vai ter que bater em mim primeiro. Ela era maior. Então aí o peito, né, inchava e eu me garantia na irmã. Querido, deixa eu falar uma coisa. Nós vencemos o diabo não na força do nosso braço, mas nós vencemos no poder que há no nome de Jesus. Nosso irmão mais velho. Você pode chegar na frente do diabo, cruzar os braços e dizer, vai encarar? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim, eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Amados, é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem traz o suprimento. É Deus que faz acontecer. Então, eu e você, nós não precisamos temer o final de ano.
Nós não precisamos temer o aumento do governo do salário mínimo. Nós não precisamos temer aquilo que vai acontecer em 2020. Basta apenas, queridos, eu e você confiar no Senhor que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Existe uma palavra sobre nós. Deixa eu dizer algo para você, amado. Quando você vai no banco, está uma palavra sobre você, abundância. Quando você vai trabalhar, existe uma palavra sobre você, está lá a palavra abundância. Quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, está lá a palavra sobre você, abundância. Quando você vai para o supermercado, existe uma palavra sobre você, essa palavra é abundância. A gente canta aqui, por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Queridos, por onde nós vamos, por onde nós passamos nesses dias, no ano de 2019, há uma palavra sobre nós. E essa palavra é a palavra abundância. É a palavra, querido, suprimento extraordinário. Ah, Aline, mas eu não estou vendo ainda essas coisas, queridos. Nós já saímos do nível de ver. Nós já entramos no nível de crer. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Oh, aleluia! Fica pronto, irmão, para as sementes que você plantou em 2019. Até o final deste ano, você desfrutar das colheitas extraordinárias de Deus. Fica pronto para o inusitado de Deus. Deus, Ele diz algo para você hoje à noite. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Entrega o controle do final deste ano a Ele. E descansa como aquele homem no dirigível, confiando que a vida dele estava guardada. Confia que a tua vida, ela é guardada pelo Senhor. Ele tem, queridos, nos céus tudo o que você precisa para encerrar esse ano em abundância. Ei, você não vai encerrar 2019 como você começou. Há uma pressão que diz assim, olha, 23 dias falta para terminar o ano, é pouco tempo. É muito pouco tempo para o que você precisa se manifestar. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Você já viu a complexidade do corpo humano? Deus fez em um dia toda essa complexidade. Será que Ele não é Deus o suficiente para nesses 23 dias fazer uma virada na tua vida?